Convosco, irmãos. Eu não sou doida de prometer que eu vou correr em quadra. Se fosse em grama, eu ainda arriscava. Se a gente cair em quadra é mais difícil, concreto é duro. Então vamos lá. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Versos 13 e 14. Enquanto você abre, quero te lembrar que esse é um mês especial para nós, é o mês de aniversário do nosso pastor, né? Já chegou de novo. Então, no último domingo do mês, nós vamos estar comemorando o aniversário do nosso pastor, se Deus quiser. Efésios 1, versos 13 e 14. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Amém? Vamos orar? Querido Deus, é para a glória do teu nome, Pai, que nós estamos aqui nesta noite. O Senhor mesmo nos trouxe, o Senhor mesmo nos despertou para estarmos aqui, o Senhor mesmo nos deu força para chegarmos aqui. E aqui estamos para uma experiência contigo, Senhor. Aqui estamos com todo o nosso coração ao teu dispor. Deus, nós estamos sedentos pela Tua palavra, nós estamos necessitados da Tua presença. Ó Deus querido, vem para a Tua própria glória, mover-se no nosso meio, como durante o louvor, a adoração, nós pudemos perceber a Tua presença nesse lugar, que agora por meio da palavra do Senhor, o Senhor se comunique com o Teu povo aqui neste lugar. Nós cremos nas Tuas promessas, Jesus, e o Senhor disse que onde dois ou mais se reunissem no Teu nome, ali o Senhor estaria. Então eu sei que Tu estás conosco aqui. Fala conosco, Senhor, fala o nosso entendimento, ilumina, clareia a nossa mente, para percebermos, enxergarmos as verdades do reino, para a glória do Seu nome eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, amém. Por favor, senta no seu lugar. E eu vou abrir o texto que nós refletimos da última vez em que ministramos junto com os irmãos, nessa sequência que nós estamos fazendo sobre o ministério do Espírito Santo na vida da igreja, na vida do crente. Na última vez que eu estive aqui num domingo, foi o domingo da virada, então eu saí desse tema e estou retomando ele hoje. Por isso que eu quero reler o último texto, que foi 1 Coríntios 1, 21, só para você se lembrar, quem estava aqui vai se lembrar, porque nós vamos dar sequência a partir daquela reflexão. Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse assim: visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprouve a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Alguém estava comigo naquele domingo e se lembra? Então, naquele domingo, a gente conversou sobre esse ponto que o apóstolo Paulo fala quando escreve aos Coríntios. Nós já havíamos estudado, por exemplo, João capítulo 3, onde Jesus conversa com Nicodemos e lhe diz que ele precisava nascer de novo, nascer da água e do Espírito Santo. Depois nós também estudamos as palavras de Jesus em João capítulo 7, quando ele está falando: aquele que tem sede, vem a mim e beba. E então o apóstolo João, que registra esse momento, ele explica que Jesus Cristo fala dessa água, ou desse saciar da sede, referindo-se à pessoa do Espírito Santo. Eu tenho orado ao Senhor que Ele nos conduza nessas ministrações, para que esse entendimento, essa compreensão de como é que o Espírito Santo age na vida do crente, vá se clareando na nossa mente. A gente precisa estar familiarizado com isso, porque é dessa forma que a obra de Deus vai sendo consolidada, aprofundada e expandida na nossa vida. Não havendo isso, nós perecemos, nós somos pessoas que vamos dar um início nessa experiência com Deus, mas não progredimos, e então não é esse o projeto de Deus na nossa vida. Por isso o texto que nós vamos ler agora, o mesmo apóstolo Paulo, ele agora vai dar uma explicação um pouco mais elaborada do que exatamente acontece comigo, quando eu
vivo essa experiência do novo nascimento, por conta de ouvir a pregação, que Paulo diz que quem a ouve não com fé, não com humildade, a tem como uma loucura, a descreve como sendo loucura, filosofias loucas, coisas absurdas, são os que os incrédulos dizem quando se referem à pregação do Evangelho, às verdades relacionadas ao reino de Deus e à obra de Deus na vida das pessoas na face da terra. Há pessoas que têm oportunidade de ouvir a pregação deste Evangelho, mas como não ouvem com humildade e fé, no entendimento delas, isso se trata de loucura. E não se restringe aos nossos tempos esse tipo de ouvintes. Paulo fala que já nos tempos dele, no primeiro século da história da igreja, haviam pessoas que tinham a maravilhosa oportunidade de ouvir a pregação do Evangelho, do reino de Deus, mas não tinham abertura de mente e de coração para discernir o que lhes estava sendo pregado, tinham corações cheios de suspeitas, tinham a mente cheias de preconceitos, e por conta disso o Evangelho não ministrou, não comunicou a elas as verdades inerentes a eles. Elas ouviram, mas não receberam. E por fim deram a sua avaliação, consideraram que aquilo se tratava de loucura. Desse modo, rejeitaram, recusaram a oportunidade de receber a única forma de ser salvo, que é através do Evangelho do Reino de Deus. Quando o apóstolo Paulo disse isso aos coríntios, ele estava conversando com uma audiência que aquela sim havia ouvido a pregação do Evangelho com uma disposição de mente e de coração favorável ao Evangelho. Então é disso que Paulo está tratando com eles aqui agora e vai explicar para eles o que aconteceu na vida interior de cada um deles, por conta de eles terem recebido o Evangelho com essa boa vontade. Então, o que Paulo vai explicar aos Efésios me interessa, porque é justamente a descrição do que aconteceu comigo, quando eu ouvi o Evangelho com boa vontade. É a descrição exata do que aconteceu com você, no momento em que você teve a oportunidade de ouvir a mensagem do Evangelho, do Reino de Deus, e recebeu essa ministração com boa vontade, com boa disposição, de mente e de alma, porque você foi receptivo, porque eu fui receptiva, quando a mensagem do Evangelho nos foi anunciada, nós também recebemos essas ministrações de Deus na nossa vida, conforme Paulo está descrevendo o que aconteceu com os Efésios. Então, eu não vou esgotar esse texto, é claro. Eu não poderia fazê-lo nem se eu ficasse 3 anos falando sobre ele. Mas eu vou falar dessas características, dessa obra que aconteceu na nossa vida, quando da nossa conversão, em 3 mensagens. Hoje nós vamos falar da primeira dessas manifestações. Daqui a 15 dias, sou eu na escala de novo, possivelmente, eu volto nesse assunto. Se não, a próxima vez que eu pregar no domingo, eu dou sequência a esse raciocínio, tá bom, meus irmãos? Então, o apóstolo Paulo está conversando com este grupo de pessoas. E ele diz assim no versículo 13, em quem também vós estáis. Ele primeiro faz uma afirmativa. A gente está pegando o bonde andando aqui, o assunto está em andamento. O assunto foi começado ali no versículo 3 desse capítulo. Nós já estamos no versículo 13. Então, só para a gente se situar, eu quero te explicar que o apóstolo Paulo, a partir do versículo 3, ele está conversando com os crentes da cidade de Éfeso e explicando para eles o momento maravilhoso da experiência de Deus com os homens na terra, que era aquele momento a partir do advento de Cristo, a partir da encarnação de Cristo, da manifestação de Deus no meio dos homens. Quando o Senhor Jesus se torna homem e caminha no meio dos homens e cumpre sua missão aqui na terra, o apóstolo Paulo está descrevendo
tudo que isso abriu, todas as possibilidades que isso abriu diante da humanidade, a partir do advento de Cristo. E quando ele está conversando com os crentes de Éfeso a esse respeito, ele está lidando com uma classe de pessoas que justamente foi o advento de Cristo que abriu essa oportunidade para eles, porque como gentios, eles estavam excluídos daquela experiência de ser povo de Deus, porque isso era até então um privilégio do povo judeu. Então agora gentios estavam sendo recebidos, e essa era uma novidade extraordinária, a partir do momento em que Deus, ele separa uma nação, a partir das entranhas de Abraão, para através daquela nação, manifestar-se na face da terra, transmitir seus ensinamentos, transmitir a sua moral e a sua ética para o seu povo na terra. A vida ou o relacionamento com Deus ficou restrito a uma nação, qualquer pessoa, mas havia um limite, havia uma reserva. Agora, a partir do advento de Cristo, é que vai se cumprir aquela promessa inicial que Deus fez a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não apenas a família de Abraão, ou seja, a nação que veio das suas entranhas, mas as demais nações também. Já estava previsto nos planos de Deus que todas as nações da terra, todos os homens de todas as tribos, línguas e nações pudessem ser incluídos nesse grupo chamado de o povo de Deus. O povo que chama o Pai de Jesus Cristo de o seu Deus. Aí o apóstolo está conversando sobre isso nos versículos anteriores e dizendo que isso sempre esteve na cabeça do Pai, na mente do Pai, nos planos do Pai, mas ainda não havia chegado o tempo. Por conta disso, não havia acontecido aqueles fatos que iam abrir a oportunidade aos demais povos da terra. Aí ele diz, está explicando nos versículos anteriores, que com o advento de Cristo e com a missão de Cristo concluída na cruz do Calvário, agora não haviam mais barreiras, todas as pessoas podiam ser alcançadas. Aí por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, por isso é que nós chegamos com o evangelho até vocês, embora vocês da cidade de Éfeso não sejam judeus, mas o próprio Cristo nos enviou até vocês, como tem enviado cristãos, evangelistas, pregadores deste evangelho para tantos outros lugares do Império Romano, da Grécia, de tantas outras regiões, para que o evangelho seja levado, a mensagem da verdade do reino de Deus seja levado a todos os homens. Então o apóstolo está dizendo assim, muitas pessoas na face da terra estão tendo hoje a oportunidade que vocês tiveram. E vocês, quando a mensagem chegou até vocês, a mensagem que lhes foi anunciada, a mensagem que lhes foi transmitida, é a mensagem que Cristo trouxe à terra. Ele a trouxe verbalmente e ele a trouxe demonstrando o amor de Deus para com os homens. Em síntese, é a mensagem do amor de Deus, que salva pecadores através da justiça do seu próprio Filho. Justifica pecadores através da justiça do seu próprio Filho. Um Deus perfeito que não pode ignorar o pecado. E diante dos nossos pecados, só poderia nos dar a punição. Mas lida com os nossos pecados, satisfazendo sua própria justiça, trazendo a justiça do Filho dele para cobrir a nossa injustiça. E dessa forma, nós somos poupados da condenação eterna, porque o Pai, generosamente, graciosamente, ele decide lidar conosco, não se baseando nos nossos merecimentos, mas nos merecimentos do seu próprio Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador. Paulo diz assim, essa mensagem chegou até vocês, de que o ser humano, quer ele creia, quer não, ele é feito imagem e semelhança de Deus. O ser humano, quer ele acredite, quer não, Deus é o Todo-Poderoso, Criador e sustentador de todas as coisas. O ser humano, quer ele creia ou ele não creia, um dia todos hão de comparecer diante do Criador para acertar as suas contas, diante daquele que lhe deu vida, diante de quem todos terão que comparecer. Não adianta chegar lá e falar assim, mas eu não deveria estar aqui, eu nunca acreditei em ti, o Senhor diz, mas isso não muda aquilo que está estabelecido. Um dia todos comparecerão diante dele para um ajuste de contas. Então,
Paulo está dizendo, quando o evangelho chegou até vocês, lhes ofereceu essa oportunidade. Enquanto é tempo, você já pode fazer esse acerto com o Todo-Poderoso aqui e agora. Porque Ele abre a porta da graça através da pessoa de Jesus Cristo. Você, enquanto criatura feita à imagem e semelhança do Todo-Poderoso, e sendo aquela pessoa que tem uma natureza de pecado, não lhe sobra outra sentença senão a condenação eterna. Mas o Todo-Poderoso ama você. Mas o amor do Todo-Poderoso não o impede de agir com justiça. Então, embora Ele te ame, Ele vai ter que te fulminar, porque você é pecador. E o salário do pecado é a morte, a condenação eterna. A não ser que você aceite e receba na sua vida pessoal, particular, isso é individual, é intransferível. Você receba na sua vida pessoal e particular a providência divina para te livrar dessa condenação eterna, desse juízo eterno. Você vai tornar-se um cristão. Como que você vai fazer isso? Você vai declarar e receber de verdade na sua vida o benefício providenciado por Cristo na cruz do Calvário. Você vai recebê-lo como substituto na sua sentença. Você vai recebê-lo como aquele que vai pagar a tua dívida diante dos tribunais celestiais. Se você recebe Cristo como teu Senhor, como teu Salvador, o Pai, a partir de então, recebe você como alguém justo. Não por sua justiça, porque você não a possui. Ele recebe você como justo por quê? Porque pelo fato de você ouvir o Evangelho com boa vontade, com humildade, com disposição, você então recebe o que Cristo fez por você. Então agora quando o Pai olha para você, Ele olha para você através de Cristo, o Filho perfeito dele. Só há essa possibilidade de reconciliar pecadores com Deus Santo. Só tem esse jeito, Ele só estabeleceu esse caminho de reconciliar pecadores com Deus que é santo. Porque a santidade dele não poderia simplesmente ignorar a nossa falha, o nosso pecado, a nossa natureza de pecado. E eu não estou aqui falando de esse pecado, aquele pecado ou aquele outro pecado. A coisa é mais abrangente do que isso. É questão de natureza de pecado, com a qual nós já nascemos. Antes mesmo de fazermos qualquer coisa errada, nós já éramos pecadores. Assim nós nascemos. É questão de herança adâmica que veio até nós. E então nós já nascemos condenados, porque nós já nascemos com uma natureza de pecado. E então nós poderíamos pensar, realmente não há esperança de livramento e de perdão para nós. Porque como é que nós podemos lidar com essa natureza de pecado e nós tirarmos dela o efeito que ela tem sobre nós? Como é que nós poderíamos neutralizar essa natureza de pecado? Que solução eu teria para isso? Nenhuma. Eu precisava que alguém resolvesse esse problema para mim. E o próprio Deus resolveu. Ele se fez carne, habitou entre nós para morrer a nossa morte, para receber em si o juízo que estava sobre nós, para receber em si a sentença que estava sobre nós. Ele criou o caminho para o nosso escape, e o caminho é Ele mesmo, Jesus Cristo nosso Senhor. Então Paulo está conversando com os cristãos de Éfeso e está dizendo, quando vocês ouviram essas verdades, vocês receberam de boa vontade, mente acessível, receberam refletindo sobre essa verdade, o Espírito lhes movendo, o Espírito de Deus lhes iluminando, o Espírito de Deus lhes esclarecendo, e vocês tomaram a decisão que ninguém poderia tomar por vocês. Vocês receberam o benefício da cruz. Vocês disseram, eu quero desfrutar desse benefício. Eu reconheço que preciso desse benefício. Eu tomo para mim esse benefício. Eu me aproprio desse benefício. A partir desse momento, o apóstolo Paulo está dizendo para eles, porque vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, vocês ouviram,
e creram. Vocês tiveram a oportunidade de ouvir e podiam não ter crido. Muitos têm a oportunidade de ouvir, mas não creem. Muitos têm a oportunidade de ouvir, mas como diz Paulo aos Coríntios, consideram tudo loucura, ou discurso tendencioso, discurso de gente que interesseira. Nós estamos vivendo e convivendo com muitas pessoas que preferem responder à administração do Evangelho dessa forma, porque justificam a sua negativa para com o benefício que Cristo proveu, enquanto ao mesmo tempo continuam livres e liberados para viver do jeito que a sua satisfação carnal e mundana lhes apresenta. Não precisam renunciar a ninguém e a nada. Continuam vivendo do jeito que lhes traz satisfação e prazer. Porque o ídolo do homem na terra é o próprio ser. O homem quer estar satisfeito, alegrinho, sabe? Bem bacana, bem legal. Ele quer ser feliz. O homem quer ser feliz. O homem merece ser feliz. O homem nasceu para ser feliz. O problema é que os recursos que o homem usa para a sua felicidade, por orientação de si próprio, ou de uma filosofia mundana que coloca o homem no centro do universo, distancia esse homem cada vez mais de Deus. Aí vem o Evangelho da Salvação, e o Evangelho da Salvação diz para mim que eu não sou o centro é Jesus Cristo. Que o que importa não é que eu seja feliz, é que eu seja fiel ao meu Salvador. Que a verdade real é que eu posso enganar-me a mim mesma e prejudicar-me eternamente, se eu não abrir mão de mim mesma e dar preferência a Jesus Cristo, que tanto me amou, que colocou-se como meu substituto naquela cruz. Então eu posso condenar-me a mim mesma a nunca, jamais ser reconciliada com meu Pai. Mas o apóstolo diz, vocês são felizes, cristãos de Éfeso, porque embora tenham no seu convívio da cidade tantas pessoas que discordam da sua decisão, respondendo positivamente ao Evangelho, embora convivam com pessoas que até tentem tirar você de cabeça em relação a isso, embora convivam com pessoas que simplesmente passaram a te ignorar a partir dessa sua decisão, você está firme e convicto, porque você sabe do que se trata, você compreende a mensagem do Evangelho, porque ela lhe é anunciada pelo Espírito da verdade, não é pela mera disposição de um homem, de outro homem ou de um outro homem. O Evangelho lhe é ministrado pela intenção e agir e mover do Espírito Santo da verdade. Ele vos anuncia a verdade do Evangelho, porque você tem uma mente receptiva, um coração receptivo, o Espírito alarga a sua compreensão desta verdade de Deus para a vida dos homens na terra. Aí o apóstolo Paulo diz assim, porque dessa forma vocês recebem a palavra da salvação, vocês passam a estar, a partir desta correspondência, vocês passam a estar em Cristo. É a primeira afirmação que o apóstolo Paulo faz. Só porque vocês ouviram a palavra com atenção, prestando atenção para entender, e tendo entendido, vocês, ao invés de dizer que isso tudo é balela, que isso tudo é loucura, que isso tudo é discurso humano, interessado numa coisa ou em outra coisa, você viu o que muita gente ouve e não vê. Você viu a verdade do reino de Deus na ministração do Evangelho da Salvação. Você discerniu isso. Como que você conseguiu? Pelo agir do Espírito Santo de Deus. Porque Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que as pessoas, no seu intelecto pessoal, só podem compreender como sendo loucura. Mas quando o Espírito Santo de Deus vê a nossa disposição de entender a verdade do reino, ele ilumina, clareia o nosso entendimento. E nós compreendemos verdades
que são altas demais para descobrirmos por nós mesmos. Mas quando Ele nos ilumina para compreendê-las, nós realmente somos, por essas verdades, resgatados das trevas e da ignorância, da ausência de conhecimento. Aí Paulo diz assim: esse momento em que você permitiu e viveu essa experiência com o Espírito e com a palavra, você passou a estar em Cristo. Quando Jesus conversa com Nicodemos, ele diz: você nasce de novo nesse momento. Isso significa que, a partir desse instante, passa a haver uma integração da sua vida com a vida do teu Salvador. O teu Salvador, hoje ressurreto, ele ascendeu aos céus. Os discípulos estavam ali junto com outros irmãos e eles testemunharam a cena, quando de fato os céus se abriram, e ele foi erguido numa nuvem, e ele foi subindo, até que não pôde mais ser visto pelos olhos deles. Eles viram isso e relataram isso. Eu não vi, mas eles viram. Eu não estava lá, mas eles estavam, e eles contaram, e eu preciso crer nas testemunhas, porque as testemunhas são figuras importantíssimas na história da humanidade, na história da sociedade. Eu não estava lá, Jesus não pode vir cada século de novo, nascer de uma nova virgem, passar por tudo outra vez, para que a geração daquele século possa ter a oportunidade de ser testemunha ocular. Não pode, porque o Cordeiro foi morto uma única vez por todos os homens. Então aquela geração, daquele ano, teve essa oportunidade, daquelas décadas teve essa oportunidade. Eu não estava lá para ver, você não estava lá para ver. É fato que não pode ser alterado, mas nós não ficamos sem informação, porque quem viu contou o que viu, quem viu testemunhou o que viu. Houve pessoas que disseram assim: ele não ressuscitou coisa nenhuma, o corpo dele é que foi roubado. Ora, qualquer um pode inventar a explicação que quiser inventar para o assunto que resolver justificar. É a terra onde impera a mentira, sempre foi. E então, quando ele ressuscitou dentre os mortos, a explicação mentirosa que deram aqueles líderes do judaísmo é que ele não ressuscitou coisa nenhuma, roubaram o corpo dele. Eu posso acreditar nisso, eu posso acreditar no que eu quiser acreditar. Mas se eu quiser a verdade para eu crer nela, eu tenho testemunho da verdade. Eu tenho testemunho da verdade. Eu tenho testemunho da verdade aqui, e a verdade tem que ter valor diante da minha concepção. Eu não posso simplesmente imaginar assim: não, ele disse que viu, mas eu prefiro continuar com suspeita. Como assim? O que eu faço diante da mentira? Eu descreio dela. E o que eu faço diante da verdade? Eu deveria crer nela, eu deveria acreditar nela. E então, eu não vi, eu não estava lá, mas houve quem estivesse lá, e houve quem pôde ver, quando de fato o nosso Senhor ressurgiu dentre os mortos. Ele andou no meio dos seus discípulos e demais cristãos, ele com eles conversou e com eles esteve por mais 40 dias, da sua ressurreição até a sua ascensão. Eu não vi, mas teve quem viu. Eu não vi quando ele ascendeu aos céus, eu não vi quando os céus se abriram e ele foi assunto aos céus outra vez. Eu não vi, mas houve quem viu, e quem viu contou o que viu. E eu sei disso quando leio as Sagradas Escrituras. E quando leio as Sagradas Escrituras e sei dessas coisas, eu resolvo, particularmente, pessoalmente, individualmente, eu vou crer ou não vou crer. É uma decisão que eu tomo. Não, eu não quero dar resposta nenhuma por enquanto. Já dei a resposta. Acabei de ler ali, mas como é que é? Tem que dizer se creio ou se não creio? Eu não estou preparado para dar resposta nenhuma ainda. Eu já dei a resposta. Porque Jesus falou: o falar é sim, sim, não, não. Se creio, creio. Se não creio, eu não creio.
Eu não li, mas eu ouvi a pregação sobre isso. Estão me falando que isso é verdade. Eu ouvi a pregação, eu entendi a pregação desse evangelho, dessas promessas, dessas verdades, mas eu não sei, já está acabando a ministração, daqui a pouco eu vou embora, e diz que no final da pregação é importante que a gente faça uma oração relacionada à pregação, com uma resposta individual para com aquele que conosco falou, a respeito daquilo que foi falado, e eu ainda não estou definido. Eu estou definido. Eu não consegui crer. Enquanto eu não estou definido, a verdade é que eu ainda não creio. Enquanto eu não me defino, a verdade é, eu ainda não creio. A verdade é que eu ainda não creio. Tá bom. Eu posso não ser um adversário do Evangelho. Eu posso, por conta disso, não ser um perseguidor do Evangelho. Mas Jesus falou, aquele que comigo não se ajunta, espalha. Aquele que não é comigo, está contra mim. Você viu com Jesus é assim? É sim, sim, não, não. Aquele que comigo não está agregado, está desligado de mim. Com Jesus não tem meio termo. Aquele que não está agregado a mim, está dissociado de mim. Aquele que não é por mim, aquele que não é ao meu favor, está contra mim. Então, quando eu digo, ainda estou indefinido, Jesus entende assim, você não crê. Politicamente é melhor você falar que ainda não tem muita certeza, mas a verdade mesmo é que você não consegue crer. Por isso Paulo está dizendo, aos que creem, e só aos que creem. E o que eles têm para crer hoje? Eles têm a palavra escrita. O que nós temos para crer hoje? Em princípio, a palavra escrita. Eu vou pregar para você hoje sobre o dia em que ele estava ali no jardim do Getsemane e ele suou gotas de sangue. Eu vou descrever conforme a Bíblia diz, mas eu não posso levar você lá no jardim e dizer para você, lá, está vendo ele? Está vendo ele lá? Lá longe estão os discípulos dormindo. Mas você está vendo o que eu estou te contando? Olha ele aqui, olha. Orando intensamente e ele está realmente suando gotas de sangue. Você acredita então quando eu pregar para você sobre isso? Eu não posso fazer isso. Pregador nenhum pode fazer isso. O que a geração de hoje requer para crer no Evangelho? Eu preciso de mais do que palavras, desculpe. Mas ele começa a obra é assim, com palavras. Ele começa com palavras. Gênesis 1 diz que a terra era sem forma e vazia. E ele começa tudo com palavras. Ele disse, haja luz. E houve luz. Não adianta eu chegar para ele e dizer assim, eu preciso de algumas provas para que eu creia. Eu preciso primeiro de algumas evidências para que eu creia. O modus operandi dele é o seguinte, o que cria, o que gesta, o que gere essa convicção em mim é a palavra. É a ferramenta que ele usa. Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz, a fé vem por ouvir. Ouvir o quê? A palavra. Então Paulo está escrevendo aos cristãos de Éfeso, está dizendo, olha o que acontece na tua vida, só porque tu crê na palavra pregada. Só por isso. Alguém pode falar, dizer assim, mas isso é simplório demais. Você está querendo me dizer que porque eu ouvi a pregação, eu criei com convicção profunda, e então me comprometi a ser um seguidor de Cristo. Agora essas coisas estão ativas na minha vida. Ele está dizendo para você ver. Quanto vale aos olhos do Pai, no reino do Todo-Poderoso, o crédito que na terra se dá à sua palavra. Nós precisamos estudar mais sobre isso, os irmãos concordam? A credibilidade na palavra é a credibilidade na personalidade do próprio Deus. Porque se eu não creio na palavra dele, eu estou colocando em suspeita ele próprio. Então Paulo diz, porque vocês ouviram a palavra, vocês creram. E vocês não tiveram uma fé filosófica, como aquela que simplesmente diz, tá bom, eu creio. Eu creio, tá bom, eu creio. Não, houveram evidências de que vocês ouviram o Evangelho e vocês creram. Que evidências foram essas? Vocês se uniram a Cristo. Porque quem crer não continua desligado dele. O crer, a fé que salva, nos une a Cristo Jesus.
Ocorre uma manifestação poderosa do Espírito Santo. Quando eu ouço o Evangelho e creio e recebo, acontece alguma coisa no mundo invisível, mas acontece concretamente. Diz que a minha vida agora é unida à vida de Cristo, o meu Salvador. Você não entendeu? A palavra me garante isso. Eu não vejo com esses olhos, porque não é coisa que acontece no mundo físico e palpável. É coisa que acontece nas minhas circunstâncias espirituais, nas minhas, e aconteceu nas suas quando você se converteu. No dia que você ouviu o Evangelho, recebeu com coração humilde e teve confiança de que de fato era Deus falando contigo, e então se comprometeu com Cristo, recebendo Ele como Salvador pessoal da sua vida. A palavra diz que aconteceu esse mistério com você. O Espírito Santo mexeu nas nossas circunstâncias espirituais. E nós que até então estávamos separados de Deus, nós fomos unidos em Cristo. Sabe o que é solda? Sabe o que é solda? Nós fomos soldados nele. Aleluia! Nós fomos unidos à pessoa de Jesus Cristo. Por isso é que ele pode dizer para estes e somente para estes: eu estou com você todos os dias. Não tem como não estar. Eu estou colada nele, ele está colado em mim. Por isso ele diz: eu estou com você todos os dias. Ah, mas tem hora que parece que o Senhor não está. Não observe, ou não julgue, ou não avalie pelas coisas que estão te acontecendo. Acredite no que eu estou te falando. Eu estou colado contigo. Eu estou com você todos os dias. Eu estou em você. No mundo espiritual, a sua circunstância espiritual recebeu essa transformação. Você que, como diz Paulo numa das suas cartas, andava sem Deus no mundo, agora você não anda mais sozinho. Você sabe o que é não estar mais sozinho? Nós estamos o tempo todo em Cristo, em Cristo, em Cristo, e Cristo em nós. Ele fala disso com muito detalhe nas suas palavras registradas por João no capítulo 15. Ele diz assim: eu sou o tronco da videira e vocês são os galhos desta videira. Vocês estão em mim, vocês estão em mim, colados em mim, vocês estão agregados a mim. Eu simplesmente atraí vocês a mim, como um imã, vocês estão ligados a mim. E aí eu estou em vocês, porque do tronco flui a seiva, que dá saúde aos galhos, para que eles então deem o fruto que evidencia que de fato ele está em Cristo, e Cristo com esta pessoa. Amém, meus irmãos? Então o apóstolo Paulo está falando de uma realidade da qual eu preciso tomar ciência. Eu preciso tomar consciência de que isso não é uma forma poética de descrever alguma coisa, porque a gente só conhece o mundo físico e material, e aqui se trata de realidades espirituais e sobrenaturais. Mas pode acreditar, é exatamente isso, o que aconteceu comigo, o que aconteceu com você. A nossa vida agora não está solta no ar, de modo que qualquer pessoa possa imaginar assim: eu vou arrastar para cá, eu vou arrastar para lá. Basta meia dúzia de conversa mole, basta um convite para uma coisa aqui, outra ali, basta um pouquinho de filosofia aqui, até bem maquiada e bem intencionada e bem poética, agradável aos tímpanos, mas que são engodos, são enganos, são mentiras e na verdade não me aproximam do Todo-Poderoso. Mas a pessoa pensa: tá o quê? Você tá o quê? Você tá na igreja? Você o quê? Você agora é um cristão? Como assim? Você se converteu, é um cristão evangélico? Eu te garanto, você sai. Eu vou marcar em cima, eu vou insistir contigo, eu vou desviar você de cabeça. E a pessoa pensa que vai me pegar sozinha,
que eu vou estar sozinha na hora que ela quiser vir tentar me seduzir para os caminhos que me afastem do Senhor. O que ela não sabe e ela não enxerga e não vai poder enxergar é que há uma realidade sólida a meu respeito agora. Quando ela vier, ela vai se deparar com meu Salvador comigo, meu Salvador em mim, meu Salvador em mim e eu nele. E a pessoa falará, às vezes ela falará coisas para as quais eu não terei respostas e argumentos bem concretos e bem sólidos, porque ainda estou começando na minha vida com Cristo. Talvez ela falará coisas que, de fato, poderão me deixar com alguns questionamentos, mas nada do que ela falar vai desfazer o mistério que já está concretizado na minha vida. Cristo em mim é a esperança da glória eterna. Numa história que começa aqui, mas não termina aqui, vai terminar na glória, na eternidade com Todo-Poderoso. Cristo em mim e eu nele, ligados como galho no tronco de uma videira, ou como Paulo diria mais tarde, como um corpo ligado à cabeça. Nós estamos ligados em Cristo Jesus. E acontece que muitas vezes nós descremos da nossa estrutura e da nossa constância e da nossa permanência em Cristo Jesus, mas porque nós não conhecemos as verdades bíblicas a esse respeito. Não sou eu que garanto a minha permanência nele, Ele mesmo garante isso. Como é que Ele garante isso? Ele disse assim: eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós. E você sabe de quem Ele estava falando quando Ele disse isso? Ele estava falando do seu próprio Espírito. O Espírito de Cristo se apropria daquele que se rende a Cristo. É Ele que vem para as nossas vidas e torna efetiva, real, essa permanência de Cristo em mim e eu em Cristo. Porque a minha experiência de salvação, ela não se restringe a um momento em que a iluminação do Espírito Santo me faz reconhecer a veracidade da pregação do Evangelho, a minha necessidade desse Salvador, e então diante de uma oportunidade, eu digo: eu quero Cristo como meu Salvador, eu recebo na minha vida, e ali pronto, acabou. Não, ali acabou de começar. Porque o plano de salvação de Deus para a minha vida, para a sua vida, Ele propõe, Ele estabelece um relacionamento, uma vivência, uma convivência. Então, essa presença de Cristo em mim, a minha vida em Cristo, agora é alguma realidade com a qual eu tenho que me habituar. Porque vai ser assim até quando? Você já viu como é que é a união de marido e mulher? A Bíblia diz que esse é um acordo que tem uma característica que deve ser considerada e respeitada: a perpetuidade. O Senhor Deus que estabeleceu o casamento, Ele deu a ele essa característica. É um acordo, é uma aliança, é um compromisso de duração perpétua. O que significa essa expressão? Esse casamento vai durar até quando então? Hein? Eu não posso dizer que é para sempre, por quê? Porque são seres biológicos e eles não vivem para sempre. Um dia a morte vem. Por isso, essa perpetuidade só vai durar até o óbito, porque Jesus uma vez explicou isso aos discípulos, que lá na glória não existe marido e mulher, né, filho? Lá nós seremos como os anjos, ninguém não se casa e não se dão em casamento. Mas a palavra diz que aqui na terra, o casamento aos olhos de Deus, a modernidade pode dizer o que ela quiser, gente. Sabe, as filosofias de novelas, de filmes, de romances, sei lá o quê. Pode dizer o que quiser dizer, sempre disseram, isso não é de hoje. Sempre disseram as novidades e as invenções de mentes carnais e mundanas. Isso aí sempre, modelos alternativos sempre vai ter. Mas nós só podemos te pregar um modelo divino. E o modelo divino é esse. O casamento é um acordo que tem uma das suas principais características, é a perpetuidade. Eles vão continuar marido e mulher até quando? Já que é assim, eles vão ter amor conjugal um pelo outro até quando? Amém?
Eles vão amar um ao outro até que a morte os separe. Por quê? Porque eles continuarão marido e mulher até que a morte os separe. Ah, mas eu não sei o que aconteceu, o amor acabou. Trata meio de renovar ele, porque o amor não pode acabar. Porque você entrou nesse acordo sabendo que era um acordo perpétuo. Então você não podia ter deixado o amor acabar. Mas foi isso, foi aquilo. Bom, eu lamento que você esteja nessa situação, mas a única solução que eu tenho para te dar é essa: renove o amor, porque você entrou num acordo perpétuo. Só a morte mata o casamento. E dessa forma, então, só a morte deveria matar esse amor. Não posso ser descuidado e deixar esse amor morrer. Esse amor tem que durar até quando? Até a morte. Como eu pretendo viver lá pelos idos de 90, 100 e alguma coisa, né? E eu não vou enviuvar também, então nós vamos ter que fazer isso durar esse tempo todo. Mas quando você fala da nossa união com Cristo, você vê que quando escreve também aqui aos Efésios, Paulo usa esse símbolo para representar a união de Cristo conosco, a sua igreja. E ele fala do casamento como sendo um símbolo disso. Mas acontece que nessa união de marido e mulher, a duração eu chamo de perpétua, mas sabendo que o limite vai acontecer quando a morte chegar. Agora com Cristo, quando a morte chegar, o que acontece com essa minha união com Cristo? Acaba, se desintegra. Quando nós morrermos, então, isso que estava soldado, colado, vai se descolar, vai se desunir? Não. Aí sim nós saberemos quão real tudo isso é. Hoje a gente fala dessas coisas e talvez você fique sentadinho aí, educadamente me ouvindo, imaginando, fantasioso demais, né? Não, estou para te falar uma coisa, me faltam palavras para descrever a coisa, porque é tão real, mas tão real, mas ao mesmo tempo está tão fora daquilo que a gente tem noção de ser possível. Mas ele falou, e eu preciso acreditar nas palavras dele. E se eu creio nas palavras dele, eu vou viver essa experiência. Eu vou viver em Cristo. Eu vou ter consciência da presença dele na minha vida. Eu não vou ficar dizendo assim, mas hoje não me deu vontade de chorar no culto. Não importa, se me der vontade de chorar ou não me der vontade de chorar, uma certeza eu tenho, ele está em mim, eu estou nele. Mas hoje eu estou assim, me sentindo tão angustiado, tão aborrecido, eu fui tão maltratado, então eu não estou sentindo a presença de Cristo. Eu não vivo pelo que sinto, eu vivo pelo que eu creio. E eu creio que eu estou em Cristo e Cristo está em mim. Então eu não lamento nada, eu só exalto, engrandeço e adoro meu Senhor, porque faça chuva, faça sol, Ele está em mim e eu nele. Esteja tudo bem, esteja tudo mal, Ele está em mim e eu nele. Nada me separa dele, nada separa Ele de mim. Por quê? Porque nós temos um acordo, eu e Ele, você e Ele. O acordo é eterno, esse acordo é eterno. Eu preciso então me conscientizar desta realidade e me apropriar dela, desfrutar essa vida abundante que isso providencia para mim. Porque se de alguma forma eu me esquivar dessa permanência nesse acordo, obviamente ele não vai me impor isso. Em algum momento ele vai permitir que eu me vá. Se for de fato isso, o que a minha alma desejar. Mas isso nunca vai acontecer comigo, nem com você. Se de fato o Espírito de Cristo tem liberdade para atuar na nossa vida. Sabe, as horas mais difíceis da nossa vida costumam ser as horas onde o Espírito Santo mais fortemente quer nos dar noção desta verdade. Quando parece que nós estamos vivendo alguma situação de prova tão intensa, que não há para onde correr, não há o que fazer, e a gente começa a lamentar, e a gente fala, eu não tenho ninguém, e a quem que eu vou recorrer? E a gente não entende que isso é parte da estratégia dele. Tem hora que ele nos isola para a gente perceber que a gente tem que enxergar é ele. É dele que virá o nosso socorro. Ele é que é o nosso abrigo. Ele é que é o nosso refúgio. Ele é que é a nossa fortaleza. Quando a gente vê circunstâncias de privações e de dificuldades, sabe, permanecendo, parece por um tempo tão longo e desgastante, nós precisamos parar de focar naquele problema e pedir ao Senhor, me ajuda, Senhor.
Me dê ouvidos para ouvir e olhos para enxergar o que está acontecendo na minha circunstância espiritual. Na minha circunstância espiritual é o seguinte: esse problema não afeta a minha integração contigo. Essa preocupação não altera a minha integração contigo. Nada se interpõe entre mim e ti. Então, na verdade, eu posso estar perdendo algumas coisas por conta dessa luta. Posso estar perdendo saúde, posso estar perdendo emprego, posso estar perdendo dinheiro, mas uma coisa, isso não vai tirar de mim. Luta nenhuma vai tirar de mim a tua presença em mim e a minha presença contigo. Nós andamos juntos nessa terra, o Senhor em mim e eu em ti. Paulo diz, tudo isso só por uma razão, porque você creu no Evangelho. Ele não disse assim, porque você creu na denominação, porque você creu na pessoa do seu líder espiritual. Ele não fundamenta nada disso nessas coisas. Ele diz, é o que está escrito. Você creu na palavra do Evangelho. Por causa disso, a sua circunstância espiritual hoje é esta: você está em Cristo. Cristo está em você. Amém, meus irmãos? Que nós possamos nos lembrar disso. Se em algum momento uma sensação de fraqueza, de desânimo, de estarmos nos distanciando, quiser se tornar tão forte dentro de nós, que a gente comece a se desesperar e pensar, eu vou cair e eu não consigo voltar para Cristo. Olhe para a palavra, acredite na palavra, confie na palavra. E anuncie para você mesmo essa palavra. Eu posso estar fraco, mas Ele não está. Ele está em mim, todo cheio de glória, de graça e de poder, para me sustentar, para me renovar, para me restaurar. Amém, meus irmãos? Fica de pé no seu lugar, nós vamos orar. Depois que nós fizermos esta oração agora, que finaliza a pregação, olhe para mim, por favor. Nós vamos entrar no cerimonial da Santa Ceia. E eu quero finalizar justamente falando disso. Sabe o que esse momento precisa significar? Por que esse participar da Santa Ceia é importante na nossa vida? Porque isso aqui é um símbolo de uma realidade, olhe para mim. Isso aqui é o símbolo de uma realidade invisível a nosso respeito, na nossa circunstância espiritual. Quando eu participo do pão, quando eu participo do cálice de uva, eu estou fazendo aqui uma demonstração de como está a minha circunstância espiritual. Eu estou em comunhão com Ele. Ele está em mim, eu estou nele. Eu ando pelas ruas de Juiz de Fora como um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus. É isso que eu sei que eu sou. Ah, mas fulano falou assim, eu te conheci em outros tempos, eu sei que você fez e aprontou. Eu digo, você pode ter muitas dúvidas a meu respeito. Quando eu te falo que sou uma nova criatura, quando eu te falo que agora Cristo vive em mim e eu vivo em Cristo, quando eu te falo que agora eu sou um santo de Deus, você tem muitos argumentos para combater o que eu estou te falando, mas nada do que você disser abala essa realidade. De fato, eu sou um homem de Deus nessa cidade, uma mulher de Deus nessa cidade, um jovem de Deus nessa cidade. E o que é que confirma isso? Cristo em mim, Cristo em mim. Ah, mas eu olho para tu e eu não vejo nada, eu só vejo tu mesmo. Falei assim, mas isso não é uma realidade que olhos humanos podem ver, mas os olhos espirituais podem. Então o Pai Todo-Poderoso, quando olha para mim, Ele vê Cristo em mim. Os demônios também, quando eles olham para mim, eles veem Cristo em mim. É importante que eu perceba e me aproprie dessa realidade. Cristo está na minha vida. Por isso, a minha vida está em Cristo Jesus. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Eu queria que você refletisse nesse momento sobre a sua experiência de conversão. Você teve essa oportunidade de conhecer o Evangelho. Você teve a oportunidade de ouvir alguém ministrando a palavra da verdade para você. Tudo bem, não era a pessoa exata de Jesus Cristo, era um embaixador que Ele mandou. Tudo bem, as pessoas foram ministrando para você coisas que estão registradas na Bíblia, mas não levaram você lá para ver o fato ocorrendo. Mas sabe de uma coisa? Você ouviu e você creu. Porque você creu, você voluntariamente, particularmente, pessoalmente, você
você se rendeu ao Senhor Jesus Cristo. Agora Ele manda dizer para você, que digam o que disserem, que sinta você o que sentir, a verdade é que você está em Cristo. Que você não é alguém solto no espaço, que qualquer um pode fazer e acontecer com a sua vida, pode te arrastar para o seu bel prazer aonde quiser, pode distanciar você do seu Salvador, porque parece que você é tão frágil e tão desamparado. Isso tudo pode ser que parece, mas a verdade é o que a Bíblia diz, e a Bíblia diz é que você nunca está só. Você nunca está só. A palavra diz é que o teu Salvador está na tua vida. A palavra nos garante isso, que porque nós cremos na palavra do Evangelho, recebemos e confessamos Cristo como nosso Salvador, nós estamos em Cristo Jesus. Então agora eu quero que você feche os seus olhos e converse com o teu Senhor. E se você creu no que você ouviu nessa noite, você vai dizer para Ele: então tu estás em mim, Jesus. Então isso é um fato. Então tu estás na minha vida. Então diga para Ele: eu preciso ter experiências com isto, com esta realidade, Senhor. Cristo em mim, tu estás em mim, eu estou em ti. Senhor, isso é muito bom de escutar, mas olha, eu queria viver algumas experiências com relação a isso a partir de hoje. Você tem coragem de pedir isso para Ele? Você tem confiança nele para pedir isso para Ele? Porque há algumas experiências espirituais que nós estamos precisando viver ou reviver, para que se acenda dentro de nós outra vez aquele primeiro amor que nós já tivemos um dia, para que nada se interponha nessa relação, nesse relacionamento entre nós e o nosso Salvador. Nós estamos colados nele e Ele colado em nós, Cristo em nós, nós em Cristo. Uma associação sólida, concreta, objetiva e poderosa. Cristo na minha vida, a minha vida em Cristo. Você ouve e você diz: eu ainda não estou conseguindo entender. Fale com o Espírito de Deus e peça: Senhor, me ilumine a esse respeito. Eu preciso entender, se o Senhor está em mim, então eu sou um templo. Eu sou o templo onde o Senhor habita. Então o templo não é esse prédio. O templo não é esse prédio. O templo sou eu. É onde o Senhor manifesta a tua presença. Não é no prédio, é na minha vida. É na minha vida que o Senhor desce. É na minha vida que o Senhor manifesta. Eu sou o templo aonde habita o meu próprio Salvador. Ore, meu irmão, ore, minha irmã. É tempo de experimentar o sobrenatural de Deus na nossa vida, para não ficarmos imaginando que se trata de palavras de homens. O Espírito de Deus, Ele opera esta obra na vida do crente. É Ele que traz Cristo para a minha vida e coloca a minha vida em Cristo. Não é força nem violência, diz o Senhor, mas é pelo meu Espírito. Senhor, para a glória do Teu nome, nós suplicamos o Teu agir. Espírito Santo, o Senhor já fez isso em nós, já operou em nós o novo nascimento, já despertou em nós a consciência da sede espiritual, já nos levou, ó Senhor, a esse momento de render-nos a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Agora a palavra nos diz que o Senhor nos faz viver em Cristo e Cristo em nós. Espírito Santo, de verdade, nós gostamos de aprender sobre isso, mas nós não temos tido muitas experiências com isso. Por isso nós estamos te pedindo aqui e agora, dá-nos experiências com esta realidade. Cristo em mim e eu em Cristo. Dá-nos experiências com esta verdade, Senhor. Fala conosco de uma maneira na nossa rotina diária, de modo que nós percebamos essa integração do Salvador com seus súditos nessa terra.
Jesus maravilhoso, Jesus maravilhoso, Jesus maravilhoso. Nós queremos viver esta experiência. O Senhor em nossa vida, o Senhor regendo a nossa vida, o Senhor rodeando a nossa vida, nos cercando por todos os lados. Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso escudo, Tu és a realidade divina em nós. Ó Espírito de Deus, essa é uma verdade concreta, conforme está escrito na Tua palavra. Mas, Senhor, não desfrutaremos dela se não nos apropriarmos dela. Então eu te peço, Deus, somos como crianças diante de Ti aqui agora. Toma-nos pela mão e leva-nos nesse caminho, dessa experiência, dessa descoberta, do que de fato significa viver em Cristo, na face da terra. Nada nos separará de Ti, se tivermos consciência dessa realidade e experiência com essa vivência. Opera isso na vida desse povo, Senhor, na minha própria vida, na vida daqueles que servem ao Senhor, porque creem no Evangelho. Para a glória do Senhor mesmo eu te peço, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus nos dê entendimento daquilo que nós estudamos nessa noite. Você vai se assentar só por um instante, enquanto os irmãos se posicionam aqui para a ministração da Santa Ceia. Os pastores auxiliares, o pessoal do louvor e os diáconos, todos se posicionando, e nós vamos passar para a ceia do Senhor.